Olá, povo de Deus, a 12ª semana do Tempo Comum, terça-feira, 21 de junho de 2022. São Luís Gonzaga hoje. Nossa reflexão de hoje é a partir do segundo livro dos Reis, capítulo 19, de 9b a 11, de 14 a 21 e de 31 a 35a e o versículo 36 ainda. E Mateus 7, versículo 6, e depois de 12 a 14. Naqueles dias, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou de novo mensageiros a Ezequias para dizer-lhe: não te seduza o teu Deus em quem confias, pensando: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios. Porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Assíria fizeram a todas as nações e como as devastaram. Só tu te vais salvar? Ezequias tomou a carta da mão dos mensageiros e leu-a. Depois subiu ao templo do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor e, na presença do Senhor, fez a seguinte oração: Senhor, Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria devastaram as nações e seus territórios. Lançaram os seus deuses ao fogo porque não eram deuses, mas obras das mãos dos homens, de madeira, pedra. Por isso os puderam destruir. Mas agora, Senhor nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim fala o Senhor Deus de Israel: ouvi a prece que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis que o Senhor disse a ele: a virgem filha de Sião despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça nas tuas costas, pois um resto sairá de Jerusalém e sobreviventes do monte Sião. Eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Pelo caminho por onde veio há de voltar e não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Protegerei esta cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e exterminou no acampamento assírio 180.000 homens. Senaqueribe, rei da Assíria, levantou acampamento e partiu, voltou para Nínive e aí permaneceu. O nosso texto de hoje trata da carta do rei da Assíria, Senaqueribe, que reinou entre 704 e 681, com ameaças a Ezequias. Senaqueribe desafia Ezequias, dizendo-lhe de que nada vale confiar no Deus de Israel, pois os assírios são poderosos e são capazes de arrasar Jerusalém, como já o fizeram com todas as nações por onde passaram. Isaías, filho de Amós, profeta fortemente apaixonado por Jerusalém, a cidade onde nascera, intervém com um longo cântico que inclui um oráculo divino, aqui reduzido, e anuncia a derrota de Senaqueribe.
O anjo do Senhor pode ter sido uma peste ou alguma insurreição em Nínive, que obrigou Senaqueribe a levantar o cerco. O povo interpreta tal acontecimento como um milagre, confirmando a sua crença na inviolabilidade da cidade, por causa do templo onde se mostrava presente a glória de Deus. Porém, era por demais conhecido tudo o que aconteceu com Samaria, o reino do norte, que já havia caído. A narrativa bíblica nos fala da maciça imigração de 5 estirpes estrangeiras e idólatras, os famosos 5 maridos que aparecem em João 4, para Samaria. Esta imigração provocou um forte sincretismo. Aqueles povos adoraram o Senhor, mas honraram ao mesmo tempo seus ídolos. E ainda hoje os seus filhos e os seus netos procedem como fizeram seus pais. O mesmo não acontecia em Judá, onde reinava Ezequias, piedoso javista, de 716 a 681 a.C., que conseguiu salvar Jerusalém, porém aceitando a vassalagem perante a Assíria. Mas em Jerusalém era forte a reação anti-assíria, que contava com o apoio do Egito. A política de aliança com nações estrangeiras ainda levará Judá também à derrocada. Mateus 7, 6, 12, 14. Disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Continuamos no contexto do primeiro e grande discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, pertinente à reflexão de nossos irmãos exegetas portugueses, e é por isso que nós vamos nos servir dela. Temos hoje 2 provérbios de difícil compreensão, dizem eles, por várias razões. Vêm logo depois de Jesus nos ter proibido julgar os outros e nos ter mandado aplicar a medida com moderação, compreensão e perdão. Não encontramos provérbios paralelos na literatura judaica que nos ajudem a compreender estes. Apenas lemos no Talmud: não entregueis a um pagão as palavras da lei e não coloqueis coisas santas em lugares impuros, que estão muito próximos do sentido do nosso texto. Porém, o que sabemos é que os sacrifícios oferecidos no templo eram chamados santos. As pérolas, sob o ponto de vista comercial, eram preciosas. As palavras santo e pérolas provavelmente indicavam o Evangelho, a Boa Nova. Os cães e os porcos, por sua vez, não eram os pagãos como comumente se pensa, mas todos aqueles que, pagãos ou não, desprezavam a Boa Nova, tal como os porcos desprezam as pérolas, pois desconhecem o seu valor. E na segunda parte, o evangelista aponta a regra de ouro. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Este princípio encontra-se noutras religiões, mas nomeadamente no judaísmo, mas como uma diferença. No judaísmo é formulado negativamente: não faças aos outros o que não queres que te façam a ti.
É uma diferença importante, porque não fazer é sempre algo negativo. Mas a maior diferença é que Jesus eleva essa regra a princípio universal e de modo positivo. Depois Jesus cita os provérbios das duas portas e dos dois caminhos, usados entre os moralistas da época para indicar o caminho da virtude estreito e difícil e o caminho do vício espaçoso e fácil. Mas Jesus introduz uma mudança. A porta e o caminho estreitos da renúncia, do seguimento, da cruz, levam à vida. A porta e o caminho espaçosos da satisfação dos apetites desordenados levam à perdição. Há que escolher. Um beijo no seu coração.